começar aqui identificando um material que ele não é obrigatório, mas ele pode auxiliar na técnica. Então eu tenho aqui um grafite mais mole, que é um 6B. Eu tenho ele em lápis e tenho ele em grafite também. Não sei se é esse aqui ou se é esse aqui. Vamos identificar qual for mais mole ganha. É esse aqui. O verde. Lapiseira verde. 6B. Molona. Aí, em termos de dureza, eu tenho um 4B, que é a lapiseira prata. E tenho uma 2B. Essa prata aqui é um grafite 2.0. Esse grafite grossão aqui que tem, parece a espessura de um lápis. Esse 6B da verde também é um 2.0. E esse 2B da prata é um 0,7, mais fino, né? A espessura dele é o 0,7. E eu tenho um B, que é da minha lapiseira rosa, 0,5. E tenho também um 2B lápis. E esse 6B também é um lápis. Então vamos começar entendendo o que são essas durezas do lápis, né? Nos lápis que tem esse daqui do Faber-Castell, por exemplo, que é verde, ele tá meio velhinho, não dá pra ver as especificações dele. Mas normalmente vem escrito aqui 6B e são lápis assim verdes. Eu tenho até um 8B aqui, que seria um mais grosso ainda, mais mole. É um pouco mais raro esse 8B. Mas dá pra ver melhor a especificação dele, né? Faber-Castell, e aqui no fim vem escrito 8B. As durezas do lápis se dão assim. Tem um H, são mais duros. Então começaria com um 6H, que seria um lápis muito duro, um grafite muito duro, que quer dizer que ele solta menos matéria quando ele se relaciona com o papel, quando ele atrita no papel. Nesse caso aqui eu não tenho um 6H, eu estou usando a minha lapiseira rosa B, mas é mais para explicar as durezas, né, dos grafites. Aí a gente teria um 5H, 4H, 3H e assim sucessivamente, até um HB para começar o B, 2B, até um 8B, né? Que é um pouco mais raro. Então, esse daqui seria uma dureza média. Esses daqui são os mais duros e esses daqui são os mais moles, mais macios. O que acontece? Os lápis mais duros, eles soltam menos matéria no atrito, e os lápis mais moles soltam mais matéria no atrito. Então esses daqui, os mais moles, acabam sendo mais escuros, soltam mais matéria no atrito, eles são mais escuros. E os mais duros, eles acabam sendo mais claros, né? Esse meu B, que é o mais duro que eu tenho aqui nesse momento, solta menos tinta, menos matéria, menos grafite
menos carbono quando ele atrita o papel. E esses que são mais moles, eu só encosto, ele já solta bastante tinta, então ele é mais escuro. Por que isso importa num estudo de luz e sombra? Porque os lápis mais escuros, eles vão ser usados para fazer a parte de maior sombra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender uma escala tonal. A escala tonal, ela é interessante para a gente reconhecer os tons numa escala de cinza ou uma escala de um mais claro para um mais escuro. Então a gente vai ter diferentes tipos de grafites. Eu já marquei aqui os tipos dos mais duros, né, que são os Hs, para os mais moles, que são os Bs. Tá feito em outro vídeo, depois eu vou fazer isso na edição. Mas esse é um primeiro exercício que eu tô querendo acrescentar em relação que vem antes desse do degradê. Então esse da escala tonal é pra gente, a partir dos nossos materiais de lápis, de lapiseira, de grafite, reconhecer diferentes tons de cinza que podem ser dados por uma sobreposição de uma mesma pressão ou por um tipo de pressionamento um pouco maior aqui, como é esse caso que eu estou fazendo aqui. Isso pode ser dado pela pressão que a gente coloca na lapiseira ou no lápis, e também pode ser dado pela sobreposição de camadas. Então, entender essa escala tonal significa eu ter um certo conhecimento do que é mais claro e o que é mais escuro dentro do meu alcance, né? Então aqui fiz só com a lapiseira, mas também tem a possibilidade de eu usar diferentes tipos de lápis, de grafite, de dureza, que possibilitam uma escala um pouco mais definida, com um contraste um pouco maior. Vai fazer esse primeiro exercício. Vocês vão fazer uns quadradinhos aí e experimentar com o mesmo lápis, com o mesmo grafite, diferentes tipos de pressão, para entender o alcance das tonalidades que vocês têm disponíveis para fazer essa gradação de luz e sombra de acordo com o material de vocês. E entender também que isso pode ser adquirido por pressão, por sobreposição e também por achura, que é esse que eu estou fazendo agora e que eu vou fazer esses próximos quadradinhos aqui de baixo. Então, mesmo com a caneta, vou fazer esses daqui de baixo com a canetinha aqui, para mostrar que eu consigo diferentes tonalidades por meio de diferentes achuras. As achuras que são mais distanciadas me dão mais luz. As achuras que são mais aproximadas escurecem um pouco mais. E as achuras
que eu faço sobreposições de camadas ou de direções também me auxiliam para conseguir um escurecimento gradativo maior. Uma outra técnica possível é o pontilhismo. Então, uma primeira maneira da gente conseguir essa gradação, esse degradê, é com a pressão do lápis. Eu vou começar sempre para fazer a luz e sombra. É importante que a gente comece entendendo o lápis. Então, experimentando fazer diferentes pressões no lápis para ver o quanto ele solta de tinta, dependendo da pressão que eu faço. Então, para testar o mais suave que eu consigo, o que seria a luz mais clarinha que esse lápis me proporciona. E aí, pela pressão, eu vou experimentando deixar um pouco mais escuro. Então eu vou preencher essa linha do mais clarinho que eu consigo, quase nem encosto o lápis no papel e vou fazendo um pouco mais de pressão. O mais escuro que eu consigo pela pressão, estou forçando o papel, até marca o meu papel aqui. É esse o mais escuro que eu consigo com esse lápis, está marcando 2B aqui. 2B. E aqui é o que eu consigo de mais clarinho, que é quase sem nem encostar meu lápis. Então eu vou fazer esse teste via pressão com os lápis que eu tenho. Então esse primeiro teste foi pela pressão do lápis que eu consigo tons mais claros e tons mais escuros. Os lápis mais moles conseguem cores mais escuras e os lápis mais duros tons mais claros, mesmo com muita pressão, o máximo de pressão, no caso aqui do 2B e do H. Estou em dúvida se essa lapiseira grande é 2B ou se ela é B. Porque tá parecido aqui, ó, a tonalidade. Uma mudança de um B para um 2B é pouca mudança de moleza. Agora, de um 2B para um 6B é bastante diferença. Então, a gente tem um intermediário aqui, que é um 4B, que é a lapiseira prata, essa aqui. Que é um intermediário entre um 2B, um 4B e um 6B. Eu recomendo, para a gente trabalhar com luz e sombra, ter um HB, que é um lápis mais duro, que a gente normalmente usa para fazer esboço, para ficar uma linhazinha clara, não fazer muita pressão com ele, porque ele risca o papel. O H e o HB, por terem uma dureza maior, eles riscam o papel, às vezes eles marcam, eles cortam a superfície do papel.
Então é bom usar ele sem fazer muita pressão, só tocando levemente, né? E a segunda maneira, a segunda técnica que eu tenho para conseguir gradações com o mesmo grafite é a sobreposição. Então eu vou usar aqui esse mesmo lápis 2B aqui embaixo. Num primeiro momento eu vou fazer só uma camada e depois, para escurecer essa camada, conforme eu estou fazendo um degradê, né? Em vez de eu fazer mais pressão, eu vou sobrepor, eu vou passar uma segunda camada de lápis. Então isso vai me dar uma outra forma de eu conseguir um mais escuro de degradê, que é não forçando tanto a pressão, mas passando mais de uma vez o lápis como se fosse não, né? Sendo uma outra camada que possibilita que eu escureça um pouco mais. Essa técnica de sobreposição, ela é interessante porque ela não deixa tanta textura, né? Como eu vejo aqui, que tem uma camada só, tem uma distância entre cada linha que me dá uma diferença de textura, que aqui na sobreposição ela apaga, né? Como eu sobreponho, não fica essas partezinhas brancas. Então eu tenho um preenchimento maior. Aí eu posso alternar também a sobreposição com a pressão, para conseguir ter um controle maior do meu degradê. Esse degradê significa passando de uma tonalidade mais clara para uma tonalidade mais escura. Se eu percebo que tem um pedaço muito parecido de clarinho, eu dou uma escurecida maior, ou pela pressão ou pela sobreposição, para eu conseguir. O objetivo desse exercício é conseguir uma gradação de claro e escuro progressiva. Uma coisa interessante é deixar o escuro para o final, para que eu possa escurecer as partes mais claras de acordo com a minha intenção. Porque a parte mais clara dá para escurecer, mas a parte mais escura fica muito borrado se eu for tentar clarear com borracha, né? Uma outra forma também de conseguir uma homogeneidade da superfície maior é com esfuminho, que é um tipo de um papelzinho num formato de lápis. Mas com o esfuminho eu consigo fazer o próprio grafite se mistura aqui. Eu não vou fazer com o dedo porque fica sujo mesmo. Bom, então dá para fazer, o exercício primeiro entender essas gradações de claro e escuro pela pressão e depois pressão e sobreposição, sempre marcando qual foi o lápis que você usou, para você testar todas as possibilidades que você tenha, né? Lapiseira, lápis, o que você tem. Então, a segunda forma que a gente tem de fazer a luz e sombra é dentro da lógica da perspectiva. Então, a gente tinha aqui uma forma geométrica simples, e aí a gente pode criar essa volumetria. Eu estou fazendo aqui mais ou menos uma...
exercício da esfera, eu acho ele o mais interessante. É a gente fazer uma circunferência com um traço bem fininho e aí fazer uma bolinha com um traço mais fininho, quase sem tocar no papel aqui, uma outra circunferência deslocada, que vai ser a parte de maior luz, o próprio papel, o branco do papel. E aí eu vou ter aqui outras circunferências que vão determinar a minha sombra. Bom, gente, aqui seria só pensando na esfera e com um único lápis. Se eu posso usar mais de um lápis, eu tenho uma facilitação, porque o meu escuro fica mais escuro. Uma técnica que eu uso também para ver se o degradê está funcionando é tentar embaçar um pouco o olho ou fechar um pouco o olho para ver de um jeito mais embaçadinho as partes que precisam escurecer um pouco mais. E para ele ficar mais homogêneo, assim, me dá mais noção das tonalidades quando o olho fica meio semicerrado. Mas aqui eu quero trazer para vocês diferentes aspectos da luz e da sombra. Então, a gente tem primeiro um aspecto que diz respeito à sombra do próprio objeto. Então, é a sombra própria que está no objeto, supondo que essa circunferência seja uma esfera. Então, eu tenho uma luz que vai incidir nesse sentido. Então eu vou ter uma área de maior luminosidade que vai estar aqui nesse canto, e aí eu vou ter graus de degradê de luminosidade que vão escurecendo nesse sentido, como se a esfera continuasse no volume dela, né? Então é um tipo de uma semilua, mas ela é meio circular mesmo, não é uma meia-lua muito aberta, né? Então eu vou fazer de pontilhismo, porque eu tô com essa caneta aqui. Então aqui seriam os pontinhos que estariam mais afastados, que seria a parte mais luminosa, e eu vou densificando esses pontinhos para trazer a sombra no sentido do próprio objeto se sombrear. Supondo que eu tenha essa bola em cima de uma mesa, eu tenho outros dois aspectos de luz e sombra.
É essa incidência que acontece aqui na bola me dando um sentido de sombra. Eu vou fazer aqui com a lapiseira para não ficar muito escuro ali. Então eu vou ter, a partir da base da minha circunferência, eu vou pegar por um ponto aqui na minha própria superfície, que seria uma mesa, né? Que vai me dar, vou pôr esse ponto aqui, vai me dar uma incidência. E o limite do próprio volume também me dá um alcance. Essa sombra vai ter uma variação dependendo do tipo de luz que eu tenho. Eu tenho luzes que são difusas e luzes que são direcionadas. Se a minha luz é essa sombra que fica mais definida, aconteceria se a minha luz fosse direcionada. Direcionada significa uma luz tipo um spot, uma luz de sol. E uma luz difusa seria uma luz como essa daqui. A minha sombra, a sombra da minha mão no papel, ela não fica definida, ela fica difusa. Então aí aconteceria uma luz, uma sombra diferente aqui nessa esfera. Ela ficaria mais ou menos assim, difusa, né? Com a parte mais próxima do objeto mais escura. E conforme vai afastando do objeto, mais clara. E seria essa sombra se a minha luz fosse mais difusa. Então, e também se a minha superfície fosse branca, eu teria o reflexo de luz da minha superfície, onde a minha esfera meio que conversa aqui, encosta na minha superfície. Então, essa parte mais escura, ela não é no limite da minha esfera, porque eu tenho uma luminosidade que é o reflexo do papel, da superfície no objeto. Supondo que o foco da minha luz continua sendo, vou pôr aqui, que vai ficar mais próximo desse objeto aqui, meu foco de luz. Então, o que eu tenho aqui? Como que vai ficar no meu cubo? A minha luz está sendo incidida aqui, certo? Então, a luz do meu objeto, ela vai estar com essa superfície mais clara, essa superfície mais escura, porque ela não está recebendo luz direta, sendo que a parte de cima dela vai estar recebendo um pouquinho mais de luz. Mas como ela está uma superfície plana, ela vai ser mais ou menos uma sombra mais ou menos homogênea, e essa daqui vai estar mais escura. Então, a sombra do próprio objeto vai acontecer dessa forma. Talvez tenha uma pequena nuance, mas muito sutil, de uma incidência maior de luz aqui e uma incidência menor de luz aqui, mas muito sutil. Essa superfície é a mais clara. Supondo que o foco da minha luz está acontecendo aqui nesse ponto. E como é que fica a projeção da minha luz? Aqui eu coloquei a linha do horizonte em cima e a minha fonte de luz
na mesma linha do horizonte, mas ainda a partir de uma cavaleira. E aqui vamos ver com 2 pontos de fuga. Uma perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Acho que basicamente é isso, gente. E aqui, aquilo que eu tinha dito, de que aqui é como se tivesse vendo uma pirâmide por cima, né? A parte que tem mais luz é a parte mais alta. É a parte mais próxima do observador, é a que tem mais luz. E aqui é como se eu estivesse vendo um corredor. E a minha parede lá no fundo. Ups! Então a parte que está mais clara, ela está mais próxima de mim. Então aqui eu estou vendo de cima uma pirâmide, a parte mais... O pico tá na minha direção, mais próximo de mim. E aqui é um corredor, a parte mais clara é a que está mais próxima de mim.